Nesse vídeo você vai se tornar um especialista em renda variável sem entender praticamente nada. Eu vou mostrar alguns materiais totalmente gratuitos que você tem na internet e como você faz a análise dele, tanto de fundos imobiliários quanto ações. Então vem que o vídeo ele tá bem bacana. Na primeira parte do vídeo eu vou entrar dentro do Itaú, onde atualmente eu tenho conta, e vou mostrar aonde você tem acesso a todos esses materiais, tanto de renda variável quanto ações. Então bora. Esse aqui é o site da Itaú Corretora. Se você não tem conta dentro do Itaú, você consegue abrir essa conta totalmente gratuita, e mesmo se você não for correntista, então vamos supor que você não é correntista dentro do Itaú e quer ter esse material, você pode abrir o site na corretora, não tem nenhum custo, nenhuma taxa para você fazer isso, é totalmente gratuito. Então dentro do site do Itaú Corretora tem várias opções e funcionalidades. Primeiro a gente vai entrar dentro de algumas carteiras. Aqui dentro do Itaú você tem algumas carteiras automatizadas. O que significa isso? Você não precisa ficar se preocupando ali em fazer a compra ou não das ações. O próprio sistema ele faz um balanceamento e você compra automaticamente. Mas a gente vai na parte assessoria e vai nessa parte aqui, por exemplo, carteira Top 5. Aqui dentro do Itaú você vai ter várias carteiras recomendadas, então sempre tem alguns analistas que eles entram e fazem a escolha a dedo de todos os papéis que estão dentro do site. Então, por exemplo, você tem vários tipos de carteira, né? Tem as ações para você investir em dezembro, então o Itaú ele faz uma seleção de vários papéis aqui, atualmente são esses 5 papéis, que ele entende que tem uma possibilidade de ter um ganho muito maior dentro dessas ações. Então, por exemplo, você pode acessar essa carteira. Tem a carteira de fundos imobiliários. Então, aqui você pode entrar dentro de uma carteira de fundos imobiliários e fazer análise ali de qualquer fundo que você tenha. E tem várias opções que eu vou entrar aqui também. Carteira de dividendos. Se você está procurando hoje ter dividendos aqui, vamos supor que você quer uma carteira no longuíssimo prazo de boas empresas pagadoras de dividendos. Tem análise de todos os papéis aqui. E tem vários tipos de carteira, né? Carteira small caps, que são aquelas ações que têm uma alta projeção de retorno, ETFs, ESG, né? ESG são empresas que se preocupam dentro do meio ambiente, carteira de renda fixa, carteiras de BDR, que seria para aquelas carteiras que investe no exterior. Então tem várias informações. Eu vou entrar aqui no detalhe, por exemplo, das ações para você investir em dezembro, para vocês verem como que funciona esse relatório. Estou aqui dentro do site e esse aqui é o relatório. Eles têm todo um porquê porque você tem que investir nessas ações. Então, por exemplo, no novo corte de juros. Então eles estão falando que ano que vem vai ter corte de juros dentro do Brasil. E aqui ele mostra o rendimento também das carteiras que ele tem. Então ele consegue ver tanto do Ibovespa, né, que se você seguisse o índice, ou você tivesse aplicado nessas ações. Então tem o retorno acumulado e você vê que praticamente, né, todas as carteiras ali, elas batem o Ibovespa, né? Então assim, é muito bacana ali você fazer uma comparação para você ter uma ideia se vale a pena ou não essa carteira. Né? Aí ele mostra ali alguns dados, né? E ele fala por que ele troca, né? Por que teve de troca aqui, qual foi o destaque do setor, né? Ah, tivemos a carteira, entra no Nubank, sai, acha energia. Então ele explica todo o racional para você poder fazer isso. E aqui nesse relatório tem todas as carteiras que teve troca dentro dos papéis. Então, por exemplo, entra a Alus e sai Caixa Seguridade. Então eles trocaram uma empresa por outra e eles explicam mais o racional porque você fez isso. Troca na carteira Small Caps. Então é muito bacana que você tenha uma noção de como que está composta a carteira e por que foi trocado esses tipos de papéis. Então é bem legal e aqui ele começa a falar alocação setorial. Essa é a primeira carteira ali que eu falei para vocês. Agora vamos supor que você quer aprender um pouco mais sobre fundos imobiliários. Então aqui eles mostram também, tem um relatório que você consegue ver qual que é a carteira que o Itaú recomenda, tá? Então ele fala, né, KNCR11, Canuc, Canip, KNHF11, BRCO, ou seja, tem várias opções de fundos imobiliários para você dar uma olhada. Aqui tem as preferências que tem dentro do mês, né? Então eles falam os comentários, tudo o que aconteceu dentro do banco. E aqui ele fala a carteira de FIX. E FIX é a média da remuneração dos fundos imobiliários, a média de todos os fundos imobiliários. Então ele compara ali a performance do IFIX com os fundos imobiliários que o Itaú recomendou. Então o IFIX ele rendeu 1,9. Esses fundos imobiliários tiveram um rendimento ali acima no mês de novembro, por exemplo. E aqui tem até uma sugestão de carteira para você seguir. Então, se você não entende nada de fundo imobiliário, quer seguir uma carteira de analistas dentro da corretora, ele pega HGRU, ele é um fundo imobiliário de varejo. Então, dentro de uma carteira, você tem que ter 7,5%. Ou seja, se você tem R$100, você aplica R$7,50 nesse fundo imobiliário. Então, ele coloca o peso para você, dividendo yield. Dividendo yield seria o rendimento que ele pagou ali nos últimos 12 meses. Então, ele pagou um rendimento de 9%. Esse fundo imobiliário é o HGRU11. Aqui seria a liquidez diária, ou seja,
quanto que ele teve de comercialização nesse fundo imobiliário. Então ele é um fundo imobiliário que tem 3,5 milhões de liquidez diária, então é uma liquidez muito alta. O valor de mercado deles, preço sobre valor patrimonial. Lembrando, pessoal, preço sobre valor patrimonial seria quanto que ele vale ou não. Toda vez que você vê um fundo imobiliário abaixo de 1, significa que é uma oportunidade de compra. Por quê? Porque ele está mais baixo do que ele deveria. Toda vez que você vê esse P sobre VP acima de 1, significa que o fundo imobiliário está mais caro do que ele deveria e a expectativa dele é que ele comece a cair. E se você vê o PVP igual a 1, seria que ele está no preço justo. Então você vê que tem vários fundos imobiliários que estão próximos de 1, tem fundos imobiliários que estão abaixo de 1, né? Então isso é bem bacana. E a taxa de administração? Então quanto que você paga de taxa para o gestor para ele poder administrar? Então também tem essa informação e quando que foi incluído esse fundo imobiliário dentro dessa carteira de fundos imobiliários. Quando que ele foi incluído? Tem todas as opções. E aqui você consegue ver o retorno total da carteira. Então a carteira, ela rendeu 97% e se você tivesse aplicado no IFIX, você teria 55%. Olha que interessante, tem o retorno mês a mês aqui. Né? E aqui tem todas aquelas informações mais detalhadas de todos os fundos. Aqui você consegue ver a classe dele, o dividendo dele, preço sobre valor patrimonial. Né? Então, aqui, né, KNCR11, ó, o fundo que acompanha o CDI, o Canip, ele é inflação, Bresco, logística, né? Aqui ele seria uma mistura entre galpão e escritórios. Então, aqui você consegue ver todas essas informações bem detalhadas e você consegue ver de cada fundo também. Então vamos supor, eu quero entender o que é esse KNHF11. Você entra aqui, ele fala a tese do investimento, como que funciona o portfólio, como que está a carteira dele, qual que é a exposição por segmento, né? Então, pô, olha que interessante essa informação totalmente gratuita, né? Enfim, aí vamos supor, você quer saber mais sobre o Canip. Então aqui você tem informação de todos os fundos imobiliários para você saber exatamente o que você está aplicando. Aqui, essa é uma carteira que eu gosto bastante. Depois que a gente foi em fundos imobiliários, a gente vê a carteira de dividendos para ver o que o Itaú BBA está achando dentro disso aqui. Então a carteira de dividendos, ela entregou um retorno anual de 10,7, ficou um pouco abaixo ali da média dos fundos imobiliários, mas o interessante é que você tem mais uma potencial de valorizar o papel comprado a fundos imobiliários. Então essa é a carteira hoje, atualmente, de dividendos. Tá com Copel, Alus, Bradesco, Direcional e Aura Minerais. E aqui tem o peso para cada papel. Então é a mesma coisa que tem naquela de fundos imobiliários, né? Quando que foi incluído? Né? Aqui eu acho mais interessante que é o preço justo. O preço justo é quanto que a gente acha que o papel vai entregar ali nos próximos meses. Upside, né? Upside significa, será que o papel tem chance de ele subir mais? Então praticamente todas ali estão falando que ele tem uma projeção e tem a projeção ali do próximo ano, quanto que ele vai pagar de dividendo, esses 5 papéis. Então olha que interessante esse material, como ele é completo. Ô meu, mas eu não quero ter uma carteira de dividendos, eu quero fazer análise de um papel em específico. Como que a gente faz? Agora eu vou entrar de novo no site da Itaú Corretora e vou te mostrar como você consegue analisar alguns papéis que o Itaú tem cobertura. Então o Itaú, ele também faz análise de alguns papéis que ele pode falar, porque tem muitas vezes ele não pode dar cobertura. Então vamos lá de novo que eu vou mostrar para vocês, olha que legal. Vocês vão seguir aqui em assessoria, conheça as empresas. Então, quando você entra aqui no site da Itaú Corretora, tem várias empresas que você pode analisar. Então, por exemplo, você quer comprar algum papel ou você quer saber alguma informação específica aqui. Então, por exemplo, vou colocar esse papel aqui da Aurin 11. Então, vamos lá. Vai abrir essa tela aqui para vocês, né? E aqui ele tem várias informações. Fechamento de ontem. Então, quanto que ontem o papel fechou? A máxima que ele já chegou dentro do dia. Parece nos últimos 12 meses. Então, o papel subiu mais de 38%. Hoje ele abriu a 11,88 e mínima no dia 11,75. Então, a variação dos últimos 30 dias, praticamente, ele ficou menos 1,88. Nossa recomendação. Então, o analista de corretora, o que eles entendem? Que esse papel ele tem uma projeção de queda. Então, se você tem esse papel, é bom você vender. Então, eles acreditam que o papel tem uma chance de cair mais 3% e 47%. Recomendação Market Performer. O que significa isso? Tem 3 sugestões. A Underperformer, Market e Upside Performer. Qual que é o significado dessas? Underperformer significa que a ação vai andar menos do que o mercado. Então, não é muito bom. Então, se a Ibovespa subiu 10%, a ação vai subir 5%. Market Performance significa que ela vai acompanhar o Ibovespa. Se o Ibovespa subiu 10%, ela vai subir 10% também. E Upside Performance, que eles falam, se o Ibovespa subiu 10%, ela tem a expectativa de subir 20%. Então, essa opção seria o Market Performance. Então, tudo que o Ibovespa vai subir, ela vai subir também. Aqui é o preço justo. O máximo que eles enxergam é que o preço justo pode valer no máximo R$14.
O preço médio, que é uma simulação mais justa, que vale R$ 2,20 e o mínimo R$ 9,20. Então, de todas as indicações de todos os especialistas de investimento, 100% recomenda manter o papel. Apesar de ter um potencial de ela cair um pouquinho, eles não recomendam você vender agora esse papel ali de investimento, porque é uma empresa no setor de energia, tá? Então, essa informação você consegue ter praticamente de todas as ações dentro da bolsa, tá? Então, outro exemplo para vocês, a gente vai clicar em Banco do Brasil para a gente dar uma olhada, né? Banco do Brasil a mesma coisa, né? Fechamento de ontem, máxima do dia, todas aquelas informações que eu passei para vocês. Recomendação que tem uma potencialização de ganhar mais 6%, então o Banco do Brasil potencial ali de subir o papel, market performance, então ela vai andar muito conforme o nosso Ibovespa, preço justo dela é R$ 23,00. Então, se ela vale 23 e o mercado está falando 21, tem uns 10% de ganho aqui, segundo a própria recomendação do Itaú. Preço máximo que o Banco do Brasil pode chegar é 39, preço médio R$ 25,44, então se eles entendem que o preço médio dela chega em 25,44 e hoje ela está 21, então é uma boa oportunidade de compra. E o mínimo R$ 20. Então, você vê que ninguém recomenda vender, por exemplo, o Banco do Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, uma análise em renda variável. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a você operar renda variável sozinha. Se você quiser alguma análise de algum fundo imobiliário ou ações, deixa aqui no comentário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.